Hoje na chamada que eu fiz no Facebook, eu escrevi que o tema desse encontro seria a grande virada, porque Deus é especialista em fazer grandes viradas na vida das pessoas. Quando você olha para a Bíblia, você vê viradas surpreendentes na vida de muitas pessoas, de muitos personagens. Você vê viradas na vida do povo de Deus. Isso em todo tempo, em todo instante. Você vê uma virada inspiradora na vida de José. Muitos aqui conhecem a história de José. Se você não conhece, eu te incentivo a conhecer no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A história de um menino, filho de Jacó. Um menino vítima da inveja de seus irmãos, vendido como escravo. Seu pai achava que ele estava morto, foi jogado em um poço, uma cisterna, depois vendido como escravo para o Egito. Trabalhou como escravo, serviu na casa de Potifar, vítima de uma injustiça, acabou numa prisão, ficou preso durante muito tempo da sua vida. Mas por providência divina, acabou se tornando governador do Egito. Que virada esplêndida, que virada maravilhosa. E essa não é simplesmente uma virada para a glória de José. Deus tinha um propósito por trás dessa história. Às vezes as pessoas tendem a pregar o Evangelho, dizendo, olha o que Deus fez na vida de José, transformando ele de escravo num governador, é isso que Deus faz. Não, Deus tinha um propósito para o povo de Israel, para a história de Israel. Deus nunca faz uma virada na vida de uma pessoa para engrandecê-la simplesmente. Há um propósito na virada. E esse propósito na virada de José tem todo um contexto, né? Na família, no povo. E isso faz todo um significado quando José serviu para cuidar de um problema que viria lá na frente. 7 anos de miséria no Egito. E ele veio para ser o governador do Egito para resolver esse problema. Quando Deus faz uma virada na sua vida, é para que você seja a resposta na vida de alguém. E é isso que é fantástico. Quando você vê outra virada na vida de Ana, por exemplo, você vai ver um fundamento super legal nessa história. Ana era estéril. Uma mulher que chorava, era amarga porque era estéril. Já a irmã dela tinha muitos filhos e ficava zombando dela porque ela não tinha filhos. E aí vem a virada na vida dela e mais uma vez com um propósito. Eu repito, quando Deus vira a sua vida, é com um propósito para que você seja a bênção na vida de outras pessoas. Aí Deus dá um filho para ela. Quem é o filho dela? Samuel. Quem foi Samuel? Profeta, juiz sobre Israel. Um homem que fez história, foi um homem importantíssimo na história de Israel. E esse menino, né, ainda menino, Ana consagrou esse menino para ser um profeta, para ser um homem usado por Deus. Então entenda, Deus fez de uma mulher estéril, mãe de filhos, a virada que beneficiou outras pessoas. Esther era uma pessoa até então desconhecida. Deus fez dela uma rainha. E aí ela então foi o quê? Intercessora. No momento em que o povo de Israel estava sendo condenado. Então, ela foi intercessora. Nessa virada, ela foi usada, completamente usada. Deus sempre, quando faz uma virada na sua vida, é para que você seja usado em favor de alguém. Guarde isso, porque isso é muito importante nesse começo dessa mensagem. Porque de repente agora você está precisando de uma virada. Você chegou aqui agora, antes desse começo, antes de começarmos essa mensagem, você chegou aqui e você está precisando de uma reviravolta na sua vida. Eu passei por uma virada na minha vida.
Muitos de vocês conhecem a minha história. Eu venho de uma família completamente desestruturada, era desestruturada, com muitos problemas. Deus deu uma virada na minha vida. Deus deu uma virada na minha família. Mudou a história da minha família. Mudou a história do meu pai, mudou a história da minha mãe, mudou a minha história. Me fez de jornalista, me fez de jornaleiro a jornalista, me levou para a televisão, me tirou da televisão, me fez palestrante, me tirou das palestras, me fez pastor. E hoje me usa para ajudar outras pessoas. A virada sempre é para ajudar alguém. Ele me tirou de um lugar completamente onde eu não tinha nenhuma condição, me deu condição, colocou pessoas para me encorajar e hoje Ele me usa para encorajar pessoas. É assim que Ele faz. É assim que Ele usa, é assim que Ele trabalha com as pessoas. Ele continua fazendo isso. Por isso que Ele não é um Deus simplesmente que agia somente na Bíblia, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas isso Ele só fazia na Bíblia. Não, querido, Deus Ele não continua fazendo, Ele continua escrevendo a Bíblia. Não é o Deus simplesmente que parou, nós somos a continuação de Atos. Nós somos a igreja em movimento. Atos continua sendo escrito. Os milagres continuam sendo feitos através da igreja que está em movimento. Nós continuamos fazendo. É isso que você precisa entender. Eu conheço tantas pessoas. Eu poderia enumerar para você aqui, eu poderia ficar simplesmente essa mensagem inteira falando de pessoas que tiveram curas. Estou aqui, estou vendo o Marcelão aqui, grande Marcelo. Marcelo ficou mais de um mês, Marcelo? É isso? Mais de um mês numa cama, porque ele pegou uma bactéria, estava vivendo a sua vida, de repente ele começou a sentir uma dor. Ele pegou uma bactéria, na verdade foi a bactéria que pegou ele. A bactéria entrou, mas ele não sabia que era bactéria. A bactéria entrou no corpo dele, e olha que ele tem um corpinho legal, hein? E a bactéria entrou no corpo dele, pegou na coluna dele. E esse cara ficou mais de um mês, estado gravíssimo. A gente orava por ele sem saber quem era ele. E as notícias vai morrer. De verdade, não é porque ele está aqui não. Aliás, assim, é porque ele está aqui. Eu justamente não devia nem falar isso, né? Mas as notícias eram assim, ele vai morrer. Tipo, orem porque o cara, ele tomou morfina por quantos dias, Marcelo? Fala com a boca. 33. 33 dias tomando morfina. Você entendeu o que é isso? 33 dias tomando morfina. Porque a bactéria entrou no corpo dele e fez um estrago nele. O cara joga bola agora. Por quê? Porque Deus fez uma virada na vida do cara. E hoje ele é um testemunho vivo. Não estamos falando só das páginas da Bíblia, nós estamos falando de pessoas que você está aqui, está aí. Eu poderia falar de tantas outras pessoas. Eu poderia falar de pessoas aqui dentro que tiveram seus casamentos destruídos e que conheceram Jesus e tiveram seus casamentos renovados. Pessoas que vivem no lua de mel, que antes estavam prestes a assinar o divórcio, mas tiveram uma virada. Jesus veio e virou. E hoje vivem, uau, lua de mel, beijinho para cá, beijinho para lá, e uau, festinha. Ficou vermelho, não ri. Você entende? Por quê? Porque Jesus vem e vira o negócio. É virada total. É cura, é restauração. Vício. Gente no nosso meio que foi viciado em crack, viciado em cocaína, que foi restaurado, que é liberto.
curado, restaurado, porque Jesus virou a vida. Você fala assim, tá, mas e quando o diabo vem, Juliano, e vira a cabeça, aí Jesus vem e revira. Porque Jesus também é especialista em reviravoltas. Porque ele sempre está um passo à frente, filho. Quando o faraó tentou matar ele desconfiou. Deus vai enviar o libertador. Aí começou a matar todos os meninos que nasciam no Egito. Aí Deus pega Moisés e esconde dentro do palácio. Deus é maravilhoso, né? Ele sempre está um passo à frente. Ele esconde debaixo do queixo do faraó. Deus sempre está um passo à frente. Se o diabo dá uma volta, Deus dá outra. Deus é o Deus de viradas. E eu quero ministrar sobre uma virada tremenda, maravilhosa, que aconteceu aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler esse texto? Amém? Você acompanha comigo aqui, pessoal de casa, acompanha aqui o texto comigo. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago, e é legal que Lucas é o único que chama de lago, os outros evangelhos chamam de mar, mas de fato era um lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Preste atenção. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu és quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho, Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Gostou da indicação do Zebedeu aí? Não, né? Glória a Deus. Queridos, que texto muito forte. Esse texto é inspirador. Esse texto falou muito comigo, sabe? A minha vida inteira. Ele me fez tomar muitas decisões e mais uma vez esses dias essa semana me fez tomar uma outra decisão muito importante na minha vida. Mas eu acho esse texto lindo porque você vê como Jesus ele age, né? Ele sempre cumpre a palavra dele. Você já ouviu aquele texto, aquele versículo, Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Ele se cumpre exatamente aqui. Porque a noite inteira os caras tentaram pegar alguma coisa, não pegaram nada. A noite inteira. Aí Jesus vem pela manhã. Alegria vem pela manhã.
A noite inteira eles tentaram pescar, mas não pegaram nada. E agora, ali de manhã, eles estão lavando as redes. E eu quero chamar sua atenção para essa cena, porque eles estavam expondo ali a falta de sucesso da noite anterior. E aí Jesus chega, e ele não chega sozinho não. Ele chega com uma multidão. Você prestou atenção nisso? Jesus chega com uma multidão que estava comprimindo ele. E como é difícil lidar com as redes vazias, né? Fala a verdade. Eu quero lembrar você, Pedro, Tiago e João, eles tinham uma empresa de pesca. Estavam acostumados a pescar. Pescavam à noite. À noite era momento de pesca. Ok. Agora estavam ali lavando as suas redes. E rede vazia, meu irmão, significava o quê? Para uma empresa. A mesma coisa que você abrir a sua empresa e no final do dia você perceber que você não vendeu nada. O que significa? Esforço em vão, tempo perdido e prejuízo. Quem é que se alegra com isso? Só que a diferença de uma loja é que ninguém viu o seu caixa. Ou viu? Alguém entrou lá no seu caixa e viu quando você vendeu ou não. Agora a diferença da rede é que está todo mundo vendo se você pegou peixe ou não. É como se você estivesse abrindo a sua carteira e mostrando, ó, não tem nada, não vendi nada. É uma situação difícil. Mesma coisa eu abrir a igreja e não ver ninguém para o culto. Ninguém. Só estou eu aqui pregando, abro o culto, abro a porta. Deu 8 horas da noite, eu começo o culto. Só tem eu. E aí passa a multidão e só tem eu aqui. É difícil expor a falta de sucesso. Às vezes, você está passando por um momento assim. Mas não tenha medo, não tenha vergonha de lavar as suas redes, não. Não tenha vergonha de encarar a situação que você está passando, não. Por mais difícil que você esteja enfrentando uma situação agora, que talvez você não queira estar vivendo, talvez você está enfrentando uma crise financeira, talvez você esteja enfrentando um problema no seu casamento, talvez você esteja enfrentando uma coisa que você nunca pensou que fosse enfrentar. E isso talvez te constrange, te deixe chateado, te deixe até envergonhado. Mas não tem vergonha não, não tenha medo não. Mesmo que você não tenha nada que mostrar hoje aqui, que talvez você queira mostrar, talvez você quisesse mostrar a sua rede cheia, aquilo que você pudesse se orgulhar hoje. Às vezes a gente não tem nada para mostrar, pelo qual a gente tem que se orgulhar. Mas o que para os outros parece fracasso, às vezes para Jesus tem um propósito. Guarde isso que eu vou dizer. Por que você não precisa se envergonhar daquilo que às vezes você está se envergonhando? Porque aquilo que parece um fracasso para você, às vezes para Jesus tem um propósito. Perceba que nessa história, Jesus, ele chama seus discípulos, esses homens que mudariam o mundo no momento em que eles estavam se sentindo fracassados. Nesse momento ele chama
pelo menos 3 desses discípulos, no momento em que eles estavam passando um momento muito difícil da vida deles. Às vezes, os maiores encontros que nós temos com Deus de verdade, eles acontecem no momento de fragilidade nosso. No momento em que nós estamos expostos, que nós estamos de cara com a nossa verdade, de cara a cara com quem nós somos mesmos. Certa vez eu escrevi uma frase assim: não são nos jardins floridos que nós aprendemos as maiores lições da nossa vida, mas são nos desertos áridos onde nós mais aprendemos. E é verdade. Onde nós temos os encontros com Jesus. E Jesus, ele vem para nos encontrar quando realmente nós estamos vivendo, às vezes, os nossos fracassos. Se eu olhar para a minha vida, talvez eu tenha tido as minhas maiores experiências com Deus nos meus momentos de maior verdade. Nos meus momentos de dor, nos meus momentos em que eu fui apunhalado pelas costas. E no momento em que as pessoas estavam falando mal de mim e que não tinha ninguém para me defender, e só ele podia me defender. No momento em que as pessoas viravam as costas para mim, então ele vinha. No momento em que os meus recursos acabavam, então ele era o meu recurso. Às vezes, não que isso aconteça porque ele quis que acontecesse. Eu não estou dizendo que Deus usa e que é plano dele que a sua noite seja de redes vazias para que isso aconteça. Não. Eu não estou dizendo que Deus arquiteta uma noite de pescaria vazia para que então... Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes essas situações, elas são importantes para que a gente tenha um real encontro com a gente mesmo. E aí a gente está pronto para encontrar com Ele. Para a gente saber quem a gente é primeiro. Porque às vezes a gente está tão cheio da gente mesmo. Agora, quando a gente lida com o fracasso, quando a gente lida com as decepções, primeiro a gente se quebranta. Nosso coração amolece. Primeiro, se não fosse o fracasso, muitos de nós nem aqui estaríamos. E aí ele vem ao encontro. Esses homens, eles foram encontrados por Jesus no momento de fragilidade, no momento em que se sentiam incapazes. Não se espante, se no momento em que você se sentir mais incapaz, é o momento em que Jesus vai olhar para você e que vai te pedir coisas que você nunca pensou que você seria capaz de fazer. E não se espante, se no momento que você achar que é capaz de fazer alguma coisa, aquilo que você achar que é capaz de fazer, nada vai acontecer. Jesus entrou no barco. O texto começa dizendo assim: Jesus chega e ele entra no barco. Ele chega chegando, e eu acho isso maravilhoso. Ele só pediu para ajustar o barco. Ele não pediu nem para entrar no barco, ele já entrou. Ele pediu só para ajustar o barco, para ele falar com a multidão. E ele deu, isso é tremendo, ele deu um outro sentido para o barco. Ele deu um outro sentido para aquele cenário. O mesmo barco que na noite passada tinha sido usada para uma história, numa história de fracasso, estava prestes a ser usado para marcar a vida de uma multidão. Guarde isso. O mesmo barco que tinha sido cenário, uma história de fracasso, estava prestes a ser usado para marcar a vida de uma multidão. Vou repetir. O mesmo barco que tinha sido cenário
uma história de fracasso estava prestes a marcar a vida de uma multidão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus entra no cenário, filho, não importa se o cenário é de fracasso, Ele vira o cenário. Sabe o que é isso? Vamos voltar para os exemplos que eu estava dizendo agora há pouco, no começo da nossa mensagem. Ele pode usar um casamento fracassado, e eu já vi muito isso acontecer, para restaurar milhares de famílias. Ele pega um casal, sabe um casal que era igual gato e cachorro? Briga, separação, traição, problemas. Ele pega um casal e de repente trata, restaura, muda e usa esse casal para ministrar para casais no mundo inteiro. Porque Ele é Deus. Ele pega um ambiente que era fracasso e usa como modelo. Sabe por que Ele pega isso? Porque, como que Ele pega um negócio para mostrar que é a glória dele que faz? Ele tira todas as possibilidades do homem e diz assim, olha, porque eu é que restauro, sou eu que mudo, sou eu quem faço. Ele pega uma empresa falida, uma empresa que está lá, assim, sabe, que está falida, não tem negócio, não tem contrato, não tem nada. Ele pega lá do porto e faz assim, ó. Está mandando gente embora. Começa a contratar. E começa a dar emprego. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo, não é para enriquecer o dono. Porque Deus, Ele vê num parâmetro que nós não vemos. Ele vê assim, ó. A gente vê assim, ó. Ele vê assim. Porque Ele está vendo um que está aqui na igreja orando, Senhor, me dá um emprego. Outro, Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá um emprego. Aí está vendo um empresário aqui, Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa a minha empresa, Senhor. Eu quero gerar empregos. Então Ele abençoa esse aqui que está pedindo. Eu quero gerar empregos. Então Ele abençoa esse aqui que está pedindo. Eu quero gerar empregos. E abençoa todos esses outros aqui que querem emprego. Então é mais fácil abençoar esse aqui. Então, você está entendendo? E as coisas acontecem. Ele casa e faz, e as coisas vão acontecendo. A empresa que estava falida, e o negócio começa a acontecer. Porque nada é impossível para ele. O ambiente que estava fracassado, ele vira. Eu já vi isso acontecer. Ele pega pessoas improváveis e faz elas fazerem coisas inimagináveis através do poder dele. Ele pega um morador de rua e faz esse cara falar do poder dele. Ele usa esse cara. E dá autoridade para esse cara pregar a palavra dele. Para as pessoas se converterem à palavra dele. Ele fala através do cara. Ele usa um cara que antes era drogado. Ele usa um cara que antes era um bêbado. Ele usa quem Ele quer. Ele faz quem Ele quer. Ele muda o cenário que Ele quiser. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não existe impossível para Ele. Não limite Deus. Não limite Deus. Eu fico pensando, se não fosse aquele fracasso, talvez Pedro estaria vendendo peixe. Se não fosse aquele fracasso, talvez Pedro estaria gastando o dinheiro do peixe que ele vendeu. Se não fosse aquele fracasso daquela noite, talvez Pedro estaria descansando porque pescou a noite inteira. Se não fosse algumas situações da sua vida, talvez você nem estaria aqui ouvindo essa mensagem hoje. Se não fosse alguns fracassos que você viveu, talvez nem Cristo você teria conhecido. Se não fosse algumas situações,
Aí Pedro sentou, eu imagino que ele tenha sentado porque Jesus sentou. Jesus começou a pregar, ensinar aquele povo. E Pedro começou a prestar atenção em tudo. Jesus começou a falar e Pedro começou a ouvir. Querido, eu imagino, eu não sei quanto tempo Jesus falou. Mas uma coisa eu sei, onde Jesus está, muita coisa acontece. Você tem ideia, pelo discurso lá na frente de Pedro, quando Jesus disse assim, olha, vocês querem ir também? Jesus disse o quê? Pedro disse o quê? Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Sim ou não? Quer dizer, as palavras de Jesus tocavam o coração de Pedro. Agora, onde Jesus estava, milagres aconteciam. Pessoas eram transformadas. Agora, Pedro estava ali só ouvindo. Pedro não fez nada. Pedro não fez nada. Pedro não fez nada, ninguém. Olha, Pedro só estava ali ouvindo, querido. Escuta, vou dizer uma coisa para você. Jesus tinha um propósito ali. E o propósito era que Pedro ouvisse. Depois do fracasso, você só precisa ouvir. Você precisa ser ministrado. Era esse o propósito. E sabe por que às vezes a gente precisa ouvir depois do fracasso? Porque você tira o foco de você. Houve um momento muito importante na minha vida. Um momento que eu vivia muito ansioso. Quando eu cheguei em São Carlos, eu queria ficar aqui 2 anos, eu queria ir embora. Eu cheguei aqui decidido que eu queria ir para o Rio de Janeiro. Eu vim para cá, eu fui o primeiro, fui o apresentador das afiliadas da Globo com 22 anos. Eu saí da faculdade e já comecei a apresentar o jornal de uma afiliada da Rede Globo. Era muito calculado, era muito planejado. Da TV Tem, eu vim para a IPTV. Eu não tinha nem 24 anos de idade. E era muito calculado, eu queria ficar no máximo 2 anos aqui em São Carlos, eu já queria ir para o Rio de Janeiro. Eu já tinha propostas, já estava tudo certo, eu queria ir embora, eu queria ir embora, eu queria ir embora, eu queria ir embora. E eu sofria com isso. Muitas coisas aconteceram na minha vida sentimental. Depois eu conheci Viviane. Nós começamos a namorar. E aí depois eu já mudei o foco, eu queria ir para São Paulo. E eu me lembro que houve um tempo que Deus dizia assim para mim, eu quero ser o primeiro lugar. Eu quero ser o primeiro lugar. E foi quando eu comecei a pregar. E as igrejas começaram a me chamar do nada para pregar e começar a contar minha história, E eu comecei a contar o que Deus tinha feito na minha vida, quem era a minha família, o que Deus tinha feito na minha família, a história da minha conversão. E eu me lembro que toda aquela ansiedade, ela começou a diminuir dentro de mim, sabe por quê? Porque eu ia pregar, eu ia em umas igrejas, e não pensa que eram igrejas grandes, não. Eram igrejas pequenininhas, e eu me lembro que teve um mês, isso trabalhando, apresentando jornal, teve um mês que eu cheguei a pregar 15 dias no mês. Era como se eu pregasse um dia sim, um dia não. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu terminava o culto, eu ouvia das pessoas, e às vezes eram pessoas muito simples. E o que eu ouvia delas, da situação delas, aquilo mais me ensinava do que eu ia ali para ensinar. E Deus falava tanto comigo. E eu deixei de olhar para o meu problema. E eu passei a olhar para os problemas das pessoas. E Deus me curou nisso. Olha aqui para mim. Às vezes, você é curado quando você para de olhar para você e passa a olhar para os outros. Eu me lembro que o meu maior dilema nessa época era ir para a minha cidade, Cardoso, porque eu chegava lá antes e dizia assim, mês que vem eu estou em São Paulo, mês que vem eu estou no Rio. Certeza.
E aí no outro mês eu ia de novo e ele perguntava, e aí, o Rio, São Paulo? E eu tinha que dizer, ainda não deu certo. Ainda não deu certo. Não, não deu ainda. Não, não deu ainda. E eu tinha que voltar com aquele negócio. Mas quando eu passei a olhar para as pessoas e ver assim, que os problemas delas eram tão... Aquilo para mim perdeu valor, sabe? Sabe quando os meus problemas ficaram tão pequenos diante daquilo? Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo com Pedro. Eu imagino Pedro ouvindo Jesus pregar. Você acha que ali não havia, enquanto Jesus pregava, cego, surdo? Enquanto Jesus pregava a palavra, ele via um cego, está curado. Surdo, ouve. Ele olhava para tudo aquilo. Você acha que ele lembrava da noite que ele não tinha pescado? Você acha que ele estava preocupado com as redes que ele tinha? Você acha que ele estava preocupado? Você acha que enquanto eu ia pregar nas igrejinhas, eu estava preocupado com o Rio de Janeiro? Você acha que eu estava preocupado com São Paulo? Você acha que eu estava preocupado com o jornal? Eu estava preocupado em pregar o evangelho, eu estava preocupado em falar, eu estava preocupado em ouvir, eu estava preocupado com as pessoas. Mas era exatamente isso que Jesus queria produzir em Pedro. E foi exatamente isso que Jesus estava produzindo em mim. Juliano, existe um mundo além de você, filho. Existe um mundo além do seu fracasso. Ou daquilo que você acha que é fracasso. Porque às vezes a gente fica no nosso fracasso. Ai, tô lavando a rede. Ai. Existe um mundo além do seu fracasso. Olha para as pessoas, venha ver o que eu estou pregando para elas. Existe uma palavra para ser pregada para elas. Escute, só senta e ouça o que eu estou pregando para elas. Existe uma palavra de cura para elas. Uau! Imagina o Pedro ouvindo Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele pregando. E eu fui ungido para dar vista aos cegos. Uau! O que pode ser mais importante que isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, os seus problemas se tornam insignificantes. Quanto mais você está em comunhão com os irmãos, olha para mim. Quando você está em comunhão com seus irmãos, os seus problemas se tornam insignificantes. Os seus fracassinhos se tornam insignificantes. A sua noite de pescaria passada já era. Que pescaria? Você até esquece que tem barco. Que barco? Que TV? Que Rio de Janeiro? Que São Paulo? Eu quero pregar o evangelho. Eu não quero sair daqui. Eu fico imaginando o que Jesus acabou de pregar. O texto é muito rápido, continua, mas eu imagino Jesus acabou de pregar. Eu fico pensando no Pedro, porque assim, olha, eu imagino Pedro, uau! Eu imagino Pedro já fui abençoado demais vendo tudo Jesus fazendo o que fez aqui. Em nenhum momento do texto, Marcelo, em nenhum momento do texto você vê Pedro falando que não pegou nada na noite passada. Até que não tinha essa conversa. Em nenhum momento do texto não tinha essa conversa. Não peguei nada na noite passada, Jesus. Tem como o senhor facilitar para mim? Porque assim, sabe como é que é, né? A noite passada eu não peguei, eu tenho um filho para criar. Não tinha nem vida, não tinha nada. Minha sogra está lá em casa, sabe como é que é, né? Porque Pedro tinha sogra, você sabe, né? Não! Querido, não houve essa conversa. Pedro não pediu nada. Imagina que ele estava empolgado com tudo que ele viu. Uau! Acho que a conversa estava encerrada, né? Acho que Jesus vai se despedir. Aí Jesus olha para ele. Jesus é surpreendente. Jesus vira para ele e diz assim: vá onde as águas são mais fundas. Do nada. Presta atenção. Do nada.
Tipo, ele viu tudo que aconteceu, aí Jesus falou assim, vá e lança as redes. Cara, Jesus sempre sabe o que você precisa. Você pegou aqui, não? Você pegou o que eu estou falando? Pedro não falou nada para ele, cara. Pedro não pediu nada. Pedro não se vitimizou. Jesus só entrou na história, entrou no barco, falou para o povo, Pedro só ouviu, acabou a conversa, Pedro ouviu e falou, agora, vai lá nas águas profundas e lança a rede. Jesus é surpreendente. Sabe por quê? Porque quando você ouve Ele, quando você não dá desculpas, Ele sempre vai te surpreender. Ele faz infinitamente mais. Mesmo que você não pediu. Se você pediu, Ele já faz infinitamente mais. Mas se você não pediu, Ele faz também. Ele faz, vá onde as águas são mais fundas. A resposta de Pedro foi demais. Pedro diz assim, na outra versão de Pedro diz assim, baseado na tua palavra. O que é legal é isso, querido. Entenda isso, pra gente já estar partindo do encerramento. Pedro tinha experiência na pescaria, sim ou não? E sabia que o horário de pescar era o quê? À noite que pega, sim ou não? Isso é óbvio, né? Você já deve ter ouvido isso. Pescar à noite, ok? Só que assim, ele diz assim, olha, mas porque o Senhor falou, eu vou lançar. Agora, Jesus era carpinteiro. Oficialmente, carpinteiro. Jesus entendia de madeira, de pedra. Alguns dizem que é pedra, né? Não era madeira. Mas era carpinteiro. Jesus não entendia de peixe. Mas o que é legal é isso. Pedro não foi na experiência dele. Ele foi na palavra de Jesus. Aqui para mim. Vai na sua experiência, não. Confia em você, não. Vai na palavra dele. Como a gente erra nisso, hein? Eu tenho experiência. Vai na palavra dele, cara. Vai na palavra dele. Mas sabe quando você só vai na palavra dele? Quando você conhece. Pedro só foi porque parou para ouvir. Se Pedro não tivesse parado para ouvir, ele não tinha ido também. Pedro viu agora há pouco. Passou um tempinho ouvindo, ele viu que a palavra dele tinha poder. Ele viu, ali ele deve ter visto um milagre. Ele viu que ele falou e alguma coisa aconteceu. Ele falou, opa, eu não vou na minha experiência não, sabe por quê? Porque a minha experiência engana. Mas a palavra dele, eu vi que ele falou e alguém foi curado. Eu vou na palavra dele. Ai, não confia no teu intelecto não. Confia na tua memória não. Não confia na tua inteligência não. Não confia na tua força não. Confia nele, na palavra dele. E aí você já sabe o resultado, né? Veio tanto de peixe, tanto de peixe, tanto de peixe, tanto de peixe. Precisou chamar os colegas, chamou os colegas. Porque o barco e o quê? Afundar. Quem não divide, afunda. Por isso que tem um monte de gente afundando. Porque não compartilha, né? Ele afasta de mim porque eu sou pecador. Na verdade, ele se afasta. Todo mundo, você vê grandes homens dizendo isso na Bíblia, quando fala afasta, porque na verdade se aproxima de mim. Isso é temor. E se afasta, na verdade, é uma reverência. E Jesus olha para ele e diz assim, a partir de hoje, eu farei de você pescador de homens.
Sabe por que Jesus, pensa comigo para a gente encerrar, por que Jesus não fez isso antes? Jesus não podia ter feito isso lá no barco, antes de ter dado peixe para eles? Por quê? Aí a Bíblia diz que eles deixaram tudo. A gente sempre vai ter que deixar, querido. Eu acho lindo porque aqui acaba uma sociedade, não sei se você percebeu, Jesus acabou com uma sociedade. Pedro, Tiago e João eram sócios, mas acabou uma sociedade e começou uma igreja, começou uma irmandade, começou uma missão. Termina uma sociedade, termina uma empresa e começa uma missão. Termina uma sociedade e começa uma missão. Termina uma sociedade e começa uma missão. Termina uma sociedade e começa uma missão. Amém. Amém. No mesmo dia, de manhã, sem visão, de manhã, sem esperança, no final, uma virada. É assim que Deus faz. Talvez hoje você esteja, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Hoje mesmo Ele pode virar a sua vida. O que você precisa é ouvi-lo. É ouvi-lo.